Fala galera, beleza? Estamos na nossa segunda série aqui no canal Físio na UTI, falando sobre avaliação fisioterapêutica. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o método VOT, focando no V, de ver. Roda a vinheta. E aí, pessoal? Quando você entra na UTI para avaliar o seu paciente, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Qual é o primeiro ponto que você vai observar no seu paciente? Eu tenho certeza que você vai ver, você vai olhar para o seu paciente, olhar para o entorno do paciente para identificar já de cara alguma possível alteração. Não é isso, Mai? Com certeza, né? O visual é a primeira coisa que vai chamar a atenção da gente, né? Então a gente vai visualizar o paciente como um todo. Gestos, né? Mas o principal mesmo, acho que o que eu olhar vai direcionado quando a gente chega dentro do ambiente de terapia intensiva, é o monitor multiparamétrico. Eu também concordo. Quando a gente chega na beira-leito, lógico, a gente vai ver o paciente, mas as primeiras informações vão ser passadas pela monitorização multiparamétrica. Então, olhou o monitor, você já tem que estar tirando dali informações importantes, né, traduzindo aqueles números, aqueles gráficos em informações importantes, porque a partir dali você já pode pensar em algum tipo de conduta que é necessária. Quando você observa um paciente, por exemplo, com a baixa saturação, você olhou o monitor, a saturação está ali abaixo do que é o alvo para o paciente. Né? Lembrar que é importante a gente definir também a saturação alvo para cada perfil de paciente. Então, já bateu o olho ali, o paciente está com a saturação baixa, você já pensa, opa, talvez tenha algo que eu precise fazer. Uma das funções do sistema respiratório, que é a oxigenação, está deficitária. Então eu tenho uma disfunção da oxigenação naquele momento. Então talvez eu tenha que intervir. Obviamente que o valor alterado pode ser decorrente de outros problemas técnicos, não é isso? Como posicionamento inadequado, Isso. né? Às vezes o oxímetro não está bem posicionado, né? Às vezes o paciente tem algum déficit circulatório, enfim. São várias questões que podem estar acontecendo ali no paciente. Então, antes da gente realizar uma conduta, é importante a gente ter certeza que o equipamento está ok, né? Em relação a funcionamento. Isso. Então, olhou para o monitor, você tem que ter certeza que aquela informação ela é verdadeira, que aquela frequência cardíaca está correta, está batendo com o traçado do eletrocardiograma, que a saturação periférica de oxigênio está batendo com a curva do pulso, né, de oxigênio. Se a frequência respiratória é muito comum, não sei se você já teve essa experiência, né, de ser chamado porque no monitor monitor multiparamétrico aparecia o paciente em apneia. Né? Quando algum eletrodo está mal colocado, ele não registra a frequência respiratória e esse é chamado, o paciente não está respirando. Você chega lá, apenas um monitor e o paciente está acordado e respirando. Está ali completa. Isso, então assim, o olhar ele vai direcionar para o monitor, mas eu tenho que ser capaz de interpretar se aquela informação é verdadeira. Né? E dentro do nosso método de avaliação, do método VOT, o V ele não engloba somente o olhar robótico, robotizado. Olhou, já identificou. Não. A ideia é que você olhe e consiga captar se aquelas informações são realmente verdadeiras, são fidedignas. Eu tenho que saber entender se o traçado do eletro está batendo com o pulso, né? Se a saturação, a curva da pleximografia da oximetria está adequada, se tem curva na frequência respiratória, porque senão eu vou acabar tomando condutas inadequadas, né? Vou gerar ao paciente posso gerar até algum dano. Lembra uma certa vez, estava avaliando o paciente junto com um médico, uma médica, e o traçado do eletrocardiograma, a frequência cardíaca apresentava-se muito elevada, um ataque cardíaco super importante, com a frequência acima de 150, 160. Porém, o traçado do eletrocardiograma não batia. Você via que a onda do eletrocardiograma não dava aquela mesma frequência. E era apenas um erro na configuração do monitor. E ia ser tomada uma conduta por parte médica para resolver aquela taquicardia e na hora o problema era só uma monitorite, né, como a gente costuma falar, né, um problema na monitorização. E o meu olhar enquanto fisioterapeuta para entender que aquilo não estava batendo, resolveu o problema. Então a gente evitou que o paciente
fosse tomada uma conduta inadequada, até mesmo de outro profissional, apenas entendendo que eu preciso ser um ser pensante. Eu não posso me guiar pelo que eu vejo somente, mas eu tenho que traduzir aquela informação em algo clínico. Isso, e tentar resolver, né? E o fato de conhecer os materiais e os recursos que estão ali dentro da UTI, né, também vai ajudar nesse sentido. Isso, exatamente o que a gente falou numa aula anterior, né? Você deve conhecer os equipamentos que estão dentro da UTI, o funcionamento deles para evitar esse tipo de problema. Exatamente. E quando a gente pensa, né, nessa questão da monitorização, né, que a gente vai avaliar o paciente, né, de uma forma isolada, como o Daniel falou, saturação, pressão, frequência, isso depois vai refletir na gente em graus e na questão da estabilidade hemodinâmica, que é o que a gente busca e, na verdade, é o que é importante para a gente determinar as intervenções que vão ser realizadas no paciente, né? Porque uma vez que o paciente não tem a estabilidade hemodinâmica, isso vai contraindicar a realização de técnicas de fisioterapia em relação à mobilização desse paciente. Isso. E o monitor ele vai te dar essas informações, você já tem informações logo de cara sobre a condição respiratória, sobre a condição hemodinâmica do paciente, mas logicamente o olhar para o paciente é fundamental. Eu tenho que ver o paciente se aquilo que ele apresenta clinicamente bate realmente com a informação lá do monitor. Eu tenho que ter essa noção de que nem sempre o que eu estou vendo no monitor é real. Então não esqueçam disso, tá? Não vão se guiar somente de forma estática ou de forma rígida para aqueles números, para aqueles traçados. O paciente é que vai te dizer se aquilo é real. E a gente tem que ter esse olhar mais clínico, né, esse olhar mais racional para poder perceber se está batendo, a clínica bate com a informação. Até mesmo dos exames, né, que a gente falou no vídeo anterior. O exame às vezes você observa e o paciente tem outra condição, não bate com aquilo. Então a gente tem que ter esse bom senso e não se guiar somente pelo papel, pelo exame, pelo número, pelo gráfico, mas sim pela correlação entre o que eu vejo no paciente e o que eu vejo no complemento, né? Exatamente, né? Pode acontecer às vezes, por exemplo, uma gasometria arterial que fica muito tempo ali aguardando para ser analisada, pode vir com valores que diferem, né, de fato o que está acontecendo com o paciente, por exemplo, valores de lactato muito aumentados, que às vezes não condiz com a realidade uma saturação baixa, uma PO2 baixa. Um raio-x pode estar trocado, o nome do paciente, né? São coisas que acontecem, né? Então, além da gente saber interpretar a questão do exame em si, é importante quando a gente olhar um exame e ver que ele tem uma total dissociação sobre o que é o clínico, né? A clínica do paciente e o exame, é importante a gente ter esse olhar crítico também para ter certeza que aquilo ali de fato representa o que está acontecendo com o paciente naquele momento. Isso. E ainda falando do nosso ver, né, da letra V, que é o ver do nosso método VOT, além de observar o monitor multiparamétrico, a gente tem outras coisas importantes a observar, tá? Dispositivos invasivos, drogas que o paciente está utilizando e se o paciente está recebendo algum suporte ventilatório, né, o suporte respiratório. Então os dispositivos, eles são muito comuns na terapia intensiva, os dispositivos invasivos, né? E por que é importante o fisioterapeuta entender sobre isso? A gente tem algum impacto sobre o nosso trabalho. Então, cada dispositivo pode impactar de forma diferente na nossa conduta. Isso. Tem alguns dispositivos que, na verdade, a gente tem que ter mais atenção em relação a retirar esse paciente do leito ou não, né? Por exemplo, a questão... São as barreiras, né? Para mobilização. Uma das barreiras, né? são as barreiras os de dispositivo que acabam atrapalhando. Por exemplo, a questão do dreno mediastinal, né? Tem aquele receio dependendo do seu posicionamento. Tem a questão que é muito comum, só cortando rapidinho, é muito comum no paciente da cirurgia cardíaca, né? Os drenos mediastinais, drenos torácicos, e às vezes se limita a mobilização por um certo tipo de dreno. Você não vai conseguir tirar o paciente do leito porque ele está usando aquele dreno. Então, na hora que avaliar, bater o olho, tem aquele dreno, opa, já vou ficar com mais atenção. Isso, catéter, né, de artéria, catéter de artéria pulmonar, acaba tendo essa limitação, introdutores femorais. Então, a gente tem que saber quais são os dispositivos em que a gente tem que ter maior atenção em relação à retirada desse paciente do leito ou não. Né? Sim. Mas outros dispositivos mais simples, como as sondas vesicais de demora, né, os acessos centrais, a sonda nasoenteral, até mesmo a catéter de pressão arterial invasiva, você pode muitas vezes solicitar a retirada daquele dispositivo para facilitar o teu deslocamento do paciente e a mobilização fora do leito.
Então, lógico, se o paciente não está recebendo droga vasoativa, Estável está estável hemodinamicamente, mas está com catéter de PAI porque ele veio num pós-operatório, você está estável, não tem problema nenhum você pedir lá para o enfermeiro, né, ou para o técnico de enfermagem fazer a retirada, né, desconectar. Né, do circuito da monitorização para que você consiga mobilizar, sentar fora do leito, colocar em pé, andar, enfim. O paciente está com acesso central aqui na subclávia, por exemplo, e não tem nenhuma medicação correndo, mas está ligado ainda com o equipo da medicação anterior, ou você mesmo vai lá. Então, com o tempo, logicamente, a gente aprende a fazer essas coisas, né? Então, se eu sei que está tudo ok, eu vou lá, desconecto, protejo, né? Põe as tampinhas, as proteções tanto no catéter quanto no equipo do paciente e vou fazer minha terapia. Naqueles dispositivos mais complexos, a gente realmente deve pedir ajuda para a equipe, né? Para a enfermagem, para o médico, conversar para saber se é possível a retirada ou a desconexão naquele momento, mas a maior parte dos dispositivos não vai influenciar, não vai impactar no nosso processo de atendimento. Apesar de estarem lá, de alguma forma interferir, por exemplo, sonda vesical. Eu posso andar tranquilamente com o paciente que está sondado. Eu vou carregar a bolsinha lá dele, ou colocar na roupa dele, a gente às vezes pendura na roupa do paciente mesmo, e vai fazer. É pior? Talvez mais incômodo, mas é possível fazer. A sonda nasointeral, mesma forma. Está recebendo a dieta, pode parar um pouco a dieta para sair da cama? Vamos fazer, não tem problema nenhum. Mas é importante que a gente identifique, até porque quando você identifica na parte visual os dispositivos, você vai ter noção. Poxa, tem catéter de artéria pulmonar, né? Tem outro dispositivo invasivo introdutor femoral, por exemplo. Poxa, isso aí eu já sei que eu não vou poder fazer tais tipos de conduta. Então, olha só, o fato de ver o paciente, ter esse raciocínio lá na frente, você já vai, do seu cardápio de prescrição, você já vai cortando algumas coisas, já vai limitando. Você já vai tirando algumas coisas porque para aquele paciente, naquele momento, você não consegue fazer tais intervenções. Assim como é importante a gente conhecer as drogas que estão em bomba de infusão. Então, muitas medicações que estão lá não impactam de forma alguma na nossa assistência, né? Eu posso muito bem parar, interromper a infusão durante um momento, tirar o paciente da cama, fazer a nossa terapia de forma mais ativa, porém tem algumas que eu não vou conseguir fazer isso. Isso. Né? E aí a gente tem essa preocupação em relação à dosagem das drogas, né? Logicamente, antes de parar e de manusear qualquer bomba, é importante a gente falar com o médico, né, sobre isso, né? Mas tem algumas drogas vasoativas, né, que a gente vai ficar com um pouco de receio em relação à mobilização. Mas lembrando que, na verdade, o que a gente tem que visualizar no paciente não é somente a concentração da droga, mas a tendência daquela droga, né, em função do aumento, tempo, né? Então, principalmente. Se tem um paciente que ele está em uso de uma droga vasoativa, aquela droga está em ascensão, isso é para eu ficar, né, preocupada, assim, né, ficar ligada no sentido de que, não, então se aquele paciente está precisando de mais droga, isso significa que o paciente pode estar piorando. Mas se tem um paciente que tem uma manutenção da droga, ou até mesmo está em processo de desmame da droga, isso já indica para a gente uma estabilidade, né? Então a gente olha tanto a tendência da droga, como também a questão da estabilidade hemodinâmica dele ali associada. Isso, então é importante a gente conhecer os efeitos dessas medicações, e isso é abordado durante o nosso curso, né? Sim. Nosso curso de Fisioterapia Intensiva. A gente fala sobre os efeitos das medicações para que você tenha essa noção do que é importante, do que eu devo me preocupar, o que pode impactar mais ou menos na minha assistência. E o último ponto da nossa avaliação pelo método VOT no ver, é se o paciente precisa de um suporte ventilatório. Então, olhei monitor, olhei dispositivos, olhei as drogas, vou saber se o paciente está recebendo suporte de ventilação mecânica invasiva, não invasiva, oxigenoterapia, porque, logicamente, em cada tipo de necessidade do paciente, o meu foco de assistência muda. Um paciente com oxigenoterapia, eu vou avaliar outras coisas nele a mais para saber se eu posso progredir com mobilização. Um paciente na ventilação não invasiva, talvez eu tenha um pouco mais de limitação, porque se ele está recebendo esse suporte, ele está num processo aí de recuperação da função respiratória. E o paciente entubado é outra visão. Aí eu vou ter que passar para as outras fases da avaliação para poder identificar se eu posso ou não progredir com esse paciente do ponto de vista funcional. E também, se ele não tiver com nenhum suporte,
eu tenho que ser capaz de identificar se há a necessidade, né? E essa necessidade, ela é vista, né, tanto do ponto de vista ali de visualizar o paciente por meio, né, de sinais de desconforto respiratório, por meio da oxigenação desse paciente. Padrão ventilatório dele, se tem alguma coisa anormal nesse padrão. E até mesmo de exame complementar, né, pensando na radiografia do tórax e na tomografia computadorizada, né? Que podem justificar um quadro de alteração respiratória. Isso, então assim, a gente acaba focando nessa questão da continuidade, né, de ver esse paciente por etapas, mas logicamente tem questões que vão se associando, né? Como por exemplo essa questão de visualizar o paciente e fazer depois essa associação com o exame complementar. É isso mesmo, pessoal. Então, a gente vai finalizando o nosso segundo vídeo da série Avaliação Fisioterapêutica na UTI. Deixa a sua curtida aqui no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de faculdade esse conteúdo, isso é muito importante pra gente. Se inscreve aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo. Exatamente, deixa os comentários, isso é muito importante para a gente saber como que vocês estão avaliando e identificando os nossos vídeos, né, conhecendo as nossas informações e o que isso está trazendo de positivo para vocês, beleza? A gente se encontra no próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau!